Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos de casa. Boa noite a todos os presentes que estão aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Casa quase lotada hoje. E, nesse momento, nós já iniciamos, como sempre, antes de qualquer coisa, elevando as nossas vibrações, fazendo uma prece inicial. Pedimos a presença do nosso Mestre Jesus, como foi dito, onde há duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. E aqui não é diferente, diante da presença do nosso Mestre, pedimos o auxílio de seus prepostos, dos nossos guias mentores espirituais, que nos auxiliem nessa noite de hoje, facilitando o entendimento e a compreensão dos seus ensinamentos que serão disponibilizados aqui, facilitando a nossa fala, contribuindo para o nosso progresso material e espiritual, principalmente, é o grande objetivo, e que ele continue abençoando as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, então, como eu já falei para vocês, as pessoas que vão estar assistindo através do YouTube, deixe lá a mensagem, o número de telefone, para a gente colocar vocês no grupo, do WhatsApp aqui da FREBEM, para que vocês possam participar através do Meet, porque quando a gente conclui a fala aqui no final, continua aqui uma dinâmica, e essa dinâmica ela não vai para o YouTube. E também para poder fazer parte dos atendimentos, de desobsessão da casa. As pessoas que moram fora, em outros municípios, podem participar através do Meet, que também serão tratadas da mesma forma que as pessoas que vêm no presencial. Só que quem mora aqui em Nova Russas tem a necessidade de estar aqui conosco, presencialmente. Bom? Então, dito isso, vamos ao nosso tema de hoje, que nós já nos encontramos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem vem acompanhando há mais tempo, nós estamos fazendo um estudo, vamos dizer assim, sistematizado, de forma que cada leitura ela é esmiuçada em ordem, como vem no Evangelho, com as exceções dos palestrantes convidados. Quando nós temos palestrantes convidados, a palestra ela é livre, Então, a gente seguindo aqui a nossa ordem, dentro desse capítulo, que é o 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, fala sobre as bem-aventuranças, nós estamos já na leitura, na quarta leitura, que fala sobre os escândalos. Escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Então, nós vamos, igual muitas vezes foram feitas, a gente vai fazendo a leitura do Evangelho e, ao mesmo tempo, já trazendo as reflexões. Porque algumas vezes a gente, quando a leitura é menor, a gente faz a leitura toda, depois traz a reflexão. E hoje a gente vai fazendo aqui juntos. Lembrando que na palestra não dá para ter espaço para perguntas e respostas, tá, pessoal? Desculpa, porque fica difícil com o público, misto, vamos dizer assim. Pessoas aqui, aí não escuta quem está em casa não escuta quem está aqui. Isso a gente deixa para os estudos que acontecem nos sábados, tá? Todos os sábados, das 17 até as 18h30, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, onde nós sempre estamos trazendo também um conteúdo relacionado ao Evangelho, tá? Todos convidados para participarem com a gente. Já nesse caso, ele é 100% online. Até para as pessoas que moram também em Nova Russas, elas acompanham através do Meet, através da internet. Ok? Bem, dito isso, vamos aqui à nossa leitura de hoje, que do capítulo 8, é lá no item 11, a gente vai começar. E ela começa já num trecho bem pequeno, já provocando a gente ao raciocínio, porque começa dizendo o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Como assim necessário? Por que é necessário? Qual o motivo dessa necessidade de vir esses escândalos aqui onde nós estamos? Então, será que não está um pouco relacionada também, pessoal, à lei de causa e efeito? Porque a lei de causa e efeito, ela é o quê? Um princípio fundamental também, que ela vai estabelecer essas questões de todas as ações vão ter o quê?
consequências. Todas as ações vão ter as suas reações. E essa lei é um reflexo também da justiça divina. Ela ajuda a gente a compreender e entender melhor o porquê dessa justiça divina, como ela funciona, qual é o seu mecanismo. Né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo e muitas vezes a gente fica sem compreender. Poxa, se Deus realmente é justo, por que acontece isso ou aquilo? A gente vai levantar algumas coisas aqui posteriormente. E fica assim, meio que sem ter essa compreensão. Então, o que acontece? Cada espírito, ele acaba colhendo, né, nessa ou em vidas futuras, as consequências das suas atitudes. Então, uma ideia é que todas as ações, sejam boas ou más, plantadas, haja ali uma colheita. Mas vamos raciocinar dentro de uma perspectiva que vem trazendo, como a gente sempre costuma dizer, né, que esse evangelho ele vem numa ordem que nós já estudamos a reencarnação, né? Então, vamos trazendo essa perspectiva desse processo evolutivo, levando em consideração aqui, vamos dizer, ou seja, que o nosso planeta, como nós já vimos aqui, o nosso planeta é o quê? Ele é um grande presídio. Nosso planeta também, ele é uma grande escola. Assim como também o nosso planeta, ele é um grande hospital. E também uma oficina de trabalho. Mas como assim, Cláudio? Por que você está dizendo isso? Porque aqui recebem pessoas doentes, o hospital, no caso, recebe pessoas doentes da alma, que precisam de tratamento. E é isso uma das coisas que nós estamos fazendo vivos aqui, tratando a nossa alma, através de tudo isso que a gente passa no dia a dia. A plantação equivocada ou não do passado que nós fizemos. Ah, mas também uma escola? Sim, se nós estivermos com os olhos abertos, todos os dias nós tiramos aprendizado das coisas que acontecem conosco e também com os outros. Né? Então, quando a gente fala dessa questão do presídio, por que a gente está preso aqui nesse planeta? Nós somos atraídos para um planeta com essas vibrações de acordo com a nossa. Quem é que fica preso? Quem é que nos presídios, vamos dizer assim? Todos aqueles que cometeram algum crime. Quem que comete algum crime? Quem vai contra as leis. Só que nós, nesse caso aqui, são contra as leis de Deus. Todos nós somos comprometidos com a lei de Deus durante o nosso processo, das nossas vidas. Inclusive nessa. Quem nunca nessa vida se comprometeu de alguma forma com a lei de Deus? Será que todo mundo consegue cumprir ali à risca tudo que ele pede de nós? Todos nós aqui somos homens de bem, como diz a própria leitura do Evangelho. Então, nós estamos numa caminhada, num processo de aprendizado. Isso não é para a gente ficar, está dizendo isso tudo, estamos presos. Faz parte do nosso processo. É importante que a gente entenda como funciona tudo isso. Então, quando a gente traz essa questão para esse entendimento, né, o que acontece? Vamos imaginar por que esses escândalos vêm. No sentido de você... Vamos imaginar que se nós... O que aconteceria? Se nós abríssemos hoje, aqui na Terra, todos os presídios do nosso país ou do nosso planeta. E antes de você abrir, você ia conversar com aquelas pessoas, passando o manual, mostrando para ele as leis, vocês não podem, tá, descumprir essas leis. Vocês têm que fazer tudo direitinho que está aqui, porque senão haverá consequências. Então, quando a gente faz isso, o que vocês acham? Que eles vão cumprir tudo que está ali na lei? Ninguém vai mais se comprometer ou voltar a fazer os delitos que os levaram a estar lá dentro? Então, é isso que acontece com a gente. Nós viemos para cá, para esse planeta, encarnamos ou reencarnamos aqui, e tem lá uma programação, né? Quem faz aqui parte do trabalho já sabe disso. E quem já leu as escrituras também sabe que tem um livro da vida. Nesse livro lá está escrito, todos nós, como nós, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, inclusive, trazido por Chico Xavier,
Ele nos conta lá daquela programação que é feita antes da pessoa vir para cá. Então, tem as escolhas, até de doenças, de coisas que a pessoa vai vir, e uma programação. E nessa programação não tem dizendo, então, porque quer dizer que vem essas pessoas todas que são colocadas soltas nesse presídio para cá, elas já vêm com essa ideia de fazer o mal. Ninguém vem para cá, para a Terra, para fazer o mal. Não existe uma só pessoa, um ser humano que esteja aqui, que tenha na programação fazer mal contra qualquer pessoa que seja, ou contra si próprio. É sempre uma programação de fazer o bem. Só que, devido a esses arrastamentos que a pessoa já traz, né, de toda a sua trajetória, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, como esses criminosos, né, que eu estou comparando aqui, que nós também somos criminosos perante a lei de Deus, a gente ainda tem o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo, todos os defeitos que a gente ainda tem, que fazem com que a gente sejamos transgressores desta lei. O que nos torna, por essa perspectiva, criminosos. Se a gente for olhar dessa forma, é basicamente assim que funciona. Mas tranquilo, né? Então, o que acontece quando esse povo vem? Não acontecem escândalos, vamos dizer assim, com essa quantidade de gente toda comprometida? É isso que acontece. Então, ainda não, talvez eu tenha explicado esse motivo aqui da questão dos escândalos, mas a gente vai aprofundar mais à frente. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que lançasse no fundo do mar. Então ele fala aqui desses pequenos que creem em mim. Quem será que são esses pequenos? Né? São aquelas pessoas mais humildes, mais vulneráveis. A gente pode trazer para esse rol aqui os próprios apóstolos, né, os discípulos de Jesus, os seus seguidores fiéis, aqueles pobres marginalizados daquela época, né, todos eles podem ser considerados aí o quê? Pequenos, né? Em termos de quê? De poder, de status e de influência social, vamos dizer assim. Porque naquela época esse pessoal era considerado a escória, porque os poderosos eram os romanos, os saduceus, né? Os próprios doutores da lei, como os fariseus, os escribas, né? Como a gente viu nas palestras passadas. Então, eram basicamente esses os pequeninos. E ele continua, tem de muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu, seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É interessante quando a gente utiliza essa palavra salvar, e muitas vezes há um certo equívoco nessa reflexão com relação à salvação, de estarmos salvos. Salvos de quê? Salvos do inferno, do céu, aquela coisa toda. Nós já temos o entendimento de que céu e inferno são locais, não são locais circunscritos, são estados de espírito, né? Então, essa salvação aqui, ela não é vista como vamos dizer assim, um evento único, como algo que depende de algum tipo de sacrifício externo, né? Em vez disso, é um processo contínuo, diário, de quê? De autoaperfeiçoamento, né? De uma melhoria, de uma evolução espiritual. Jesus, quando ele trouxe os seus ensinamentos, que ele deixou isso tudo para a gente, ele mostrou para a gente esse caminho, essa evolução, incentivando para todos nós a prática do bem, do amor ao próximo e da caridade. Foi isso que ele veio fazer aqui entre a gente. Então, Jesus, ele é um enviado por Deus. Tanta gente às vezes pergunta, poxa, vocês espíritas acreditam em Deus, em Jesus? Claro, Jesus para a gente é simplesmente o nosso modelo e nosso guia. É a ele que nós devemos seguir. Não há algumas pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas confundem Deus aqui na Terra com pessoas, sejam pastores, padres, palestrantes espíritas, ficam endeusando. Somos iguais todos nós. A diferença é que a gente, às vezes, tem uma certa habilidade para se comunicar com vocês. Mas a luta é a mesma.
A luta é a mesma diária, as dores, os conflitos, os problemas, todos nós temos. Então, faz parte. Então, quando a gente traz para essa questão, né, de salvar o que estava perdido, nós podemos entender que a sua missão era exatamente ajudar esses espíritos, a que eles possam ali se reconectarem com suas propostas encarnatórias, né, com aquela questão do divino, da cerne divina que existe dentro de nós. E aí vem a questão que Jesus ele veio para, como é que se poderia dizer, violentar consciências. Ele não chegou querendo obrigar todo mundo a se converter a A, B ou C, né? Porque o reino de Deus que ele prometeu era o reino de Deus interno. Ele não veio conquistar com espada, nem poder. E isso muita gente não entendeu também naquela época, né? Então, Jesus veio também, por que isso? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, de certa forma, onde as pessoas têm um certo, existe um determinismo e livre-arbítrio até onde a gente pode fazer determinadas escolhas. Então, Jesus veio para mostrar que a redenção, o progresso espiritual, eles estão ao alcance de todos. Não só aqueles que poderiam comprar com determinadas indulgências um lugarzinho no céu, né? Porque muita gente vendia isso na época, as indulgências, né? Então, vamos seguir adiante. Se vossa mão, essa parte aqui é um pouco forte, vamos procurar entendê-la, né? Está aqui em São Mateus, no capítulo 18, versículo de 6 a 11. E também no capítulo 5, de 29 a 30. Olha só o que é que Mateus diz aqui. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor que vós, que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes dois e serdes precipitado ao fogo do inferno. Aí, como é que é? Quer dizer que se hoje nós somos maledicentes, temos problema de falar mal da vida do outro, então, quer dizer, isso aqui que eu estou fazendo, eu vou cortar minha língua, então, porque para mim não falar mais. Eu estou usando minha mão para poder atirar nos outros, para matar. Então, eu mesmo vou pegar e vou cortar. Só que ele fala que quando você fores, é bem melhor que quando entreis na vida, né? Quando você entreis na vida, você já não tenha um pé, um braço. E não acontece muito isso, não? A gente não vê acontecendo? Pessoas que vêm sem uma parte do cérebro, pessoas que vêm faltando membros, já nascem, né, cegos. Por que será que isso acontece? Deus não é soberanamente justo e bom? Estava sendo comentado aqui antes sobre Deus. Deus não é bom? Todo mundo acredita nisso? Mas por que e a justiça divina, como nós comentávamos agora há pouco? Aonde é que fica a justiça de Deus? Se nascem pessoas completamente perfeitas, se a gente tem somente uma vida, e nascem outras dessa forma, e ele ainda fala para que a gente nasça sem um braço e sua perna, porque se eu não fiz nada antes, eu vou nascer pela primeira vez, para que eu tenho que nascer sem um braço? Né? Vamos raciocinar? Fé raciocinada, né? Então, tem algumas historinhas interessantes que eu me lembrei aqui para trazer. Tem o caso no livro Memórias de Suicida, né, de Wanda Amaral Pereira, tem o caso da Laura, que ela foi, vamos dizer assim, é uma mulher que na vida passada ela havia cometido um suicídio ao se jogar de um penhasco, né, a Laura. Então, ela causou a perda das suas pernas. Na vida seguinte, ela reencarnou com uma deficiência nas suas pernas, nascendo com uma malformação congênita, né, impossibilitando ela de andar normalmente. Então, essa encarnação foi planejada para que a Laura ela pudesse ali expiar um ato do passado, que foi o suicídio que ela cometeu, e aprender a valorizar a vida e superar suas dificuldades. Então, por que ela nasceu? Existe uma causa, lei de causa e efeito, que a gente estava falando agora, lei da semeadura, a gente planta
Plantando milho, dá para colher feijão? Não dá, né? A gente colhe para colher milho, né? Então, existe uma causa por trás disso. Aqui, de certa forma, mostra uma história de causa e efeito, mas eu vou chegar em outra que vai ilustrar melhor essa questão aqui. Vamos dizer que tem também o Ricardo, que ele é um grande coronel, senhor de escravos, além dos maus tratos rotineiros que eles costumavam impor às pessoas que trabalhavam ali para ele, chegava muitas vezes em que ele pegava o ferro em brasa e ia de encontro aos olhos daqueles escravos, até que os cegasse. Voltando para o mundo espiritual, né, que ninguém foi para o céu nem para o inferno, foi para um determinado local, muitas vezes passou muito tempo no local de sofrimento, que se chama umbral, na Divina Comédia, né, do Inferno de Dante, ele ilustra muito bem, tem até umas figuras que mostram pessoas enraizadas, como se fossem árvores, que são vistas aqui pelas sensitivas das casas nos nossos trabalhos, quando há determinados resgates, e aí lá está, aquela pessoa, depois que passa um determinado tempo naquele local de sofrimento, ela é resgatada, se arrepende, vê todo o processo que aconteceu, promete voltar para se recuperar, e aí, com um tipo de remorso, determinada culpa, muitas vezes pede para vir cego, já nasce cego na outra vida, colhendo a plantação equivocada, muitas vezes planeja. Muitas vezes não precisaria que a pessoa viesse, não necessariamente a lei de Talião, como vai dizer aqui mais à frente, né, olho por olho, dente por dente. Porque se a pessoa estiver comprometida em ajudar as outras pessoas, quantas vezes vocês já chegaram a ver, quem mora em cidades maiores, eu, por exemplo, trabalhei no Rio de Janeiro, onde eu pegava um ônibus que passava em frente ao Instituto dos Cegos, e vi muitos voluntários junto com eles. Era tão animado, as pessoas mais animadas que eu encontrava durante o dia eram eles, no caso, né? E se comunicando, né, onde tinha outro lugar também que a gente passava, que tinha as pessoas que não falavam, né? Eu esqueço a ordem às vezes, quem é mudo, surdo e mudo que fala, né? Eu esqueci a nomenclatura agora, né? Surdo e mudo. Mas eles também eram os mais animados que iam dentro daquele ônibus. É incrível a felicidade que tinham de viver, né? Então, e tinha aquelas pessoas que iam lá para ajudar. Muitas vezes a pessoa, quando ela faz a sua programação, você não sabe, sente uma vontade muito grande de colaborar e ajudar com alguma coisa. Você não vem cego, mas vem com um compromisso, uma missão de ajudar pessoas que têm esse problema, para poder reparar o equívoco do passado. Aí, às vezes, você não cumpre, se eu não cumprir, durante a minha vida, pode tirar minha visão, que está tudo certo, eu vou seguir em frente. E é o que acontece também muitas vezes. A pessoa não consegue ela mesma se encontrar e durante a vida ela vai perdendo a sua visão. Casos e casos, cada caso é um caso, né? E aí tem o que eu deixei por último aqui, é o da Dona Amélia. Essa, sim, não tinha necessidade, não veio com nenhuma programação, vamos dizer assim, de ter que passar por nada. Mas ela observou tanto a vida alheia, ela levantou tantos falsos testemunhos, que acabou que uma jovem incomodada com as mentiras acabou cometendo suicídio. E isso caiu na conta dela. Né? Porque de tanto ela falar dos outros, aquele olhar, né, mal, aquele olhar de ver só a coisa ruim dos outros e comunicar, essa visão distorcida das pessoas, então, aí é que é a história de quando você for entrar na vida, aí ela já veio na próxima vida cega, que seria motivo de escândalo, como foi para ela, para que ela não se comprometesse, ela não ia mais ver o que estava acontecendo, para que não acontecesse a mesma coisa. Então, ela já veio dessa forma. Isso aqui talvez seja o que mais ilustra essa passagem aqui, trazida em São Mateus, né? Seguindo adiante. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Nossa, que escândalo, né? Está acontecendo.
todo mundo está falando sobre determinada coisa. Então, basicamente, quando chega aqui no item 12, é que ele traz uma explicação melhor sobre o escândalo. E segue. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Essas pessoas ficarem sabendo do que vão pensar de mim, né? Contanto em suas torpezas, contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso já lhe basta. Tá tudo bom, não tem ninguém sabendo de nada, então continuo. Não tem nenhum peso na minha consciência, vou continuar fazendo e tal. Olha, e eu acho que isso aqui é outra coisa que, pelo menos por mim, tem coisas que eu faço, muitas vezes, que eu penso que ninguém está vendo, que eu me envergonho. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Só que tem gente que não se preocupa com isso ainda. E talvez eu não me preocupe com algumas coisas que eu ainda não consegui identificar que é um defeito meu. Porque a gente só consegue trabalhar as coisas que a gente se reconhece com um problema. Por exemplo, eu tenho alguns amigos, durante a trajetória, que eram alcoólatras. Um amigo do outro, um colega, irmão do outro. E ele dizia assim, nossa, o fulano é alcoólatra. E ele não via que ele bebia todo dia, se não bebesse, tremia todinho. Precisava de ajuda e tratamento. Só que ele não vai buscar ajuda e tratamento porque ele não consegue admitir que ele também é. Então, quando eu admito que eu sou orgulhoso, que eu tenho inveja, que eu tenho dificuldade com aquilo outro, eu vou conseguir trabalhar isso em mim. Não quer dizer que eu já curei esse problema. Estamos num processo. Então, é isso que está querendo dizer. Então, tem pessoas que se contentam já, não tem ninguém sabendo, eu posso continuar fazendo. Está tudo certo. Então, isso me basta. A sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. Essa fala aqui, quem está acompanhando as outras palestras, viu que a gente trouxe, foi a fala de Jesus dirigida aos escribas e aos fariseus, quando ele os chamou de hipócritas. Essa palavra que é utilizada. Quem nunca? Será que em determinado momento na vida nós não falamos de outra pessoa coisas? Então, muitas vezes a gente consegue enxergar no outro o nosso espelho. E a gente aponta o dedo, né, para as pessoas dizendo os seus defeitos, sendo que eu também os tenho. Isso não deixa de ser uma hipocrisia também. Jesus, ele deixou tudo para a gente. Por isso que a gente fala. Todas as mensagens foram ficando ali. Só que muitas vezes a gente não enxerga e não traz para a nossa vida, para aplicar na gente, para a gente poder melhorar dia a dia. Então, essa questão que Jesus procurou, né, ver na questão do homem sendo corrompido por si mesmo, por seus atos. Então, isso remete ao quê? Eu destaquei aqui a questão do homem velho. O homem velho que representa aquela parte de nós que ainda carrega o quê? Os nossos traumas, que vai carregando os preconceitos, padrões de comportamentos antigos, que precisam ser transformados, para que nós possamos alcançar um estado mais elevado de consciência e também de autoconhecimento, como nos traz sempre a nossa querida Joana de Ângeles, na sua série psicológica, que são os 16 livros, e em tantos outros livros que ela costuma trazer isso para a gente, né? É a gente conhecendo cada vez mais esse homem velho, se distanciando dele, que a gente vai começando a ver uma luz assim à frente e descortinando defeitos que a gente não consegue ver por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, não tenho isso. E quando a gente vai observando, a gente vai vendo cada vez mais que nós temos defeitos a serem corrigidos. Então, vamos lá. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Então, não é obrigado que essa coisa ganhe né, os ouvidos de todo mundo.
O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. E aí que vem. Quais são aqui esses defeitos, né? Que fala que esses vícios, pronto, as imperfeições dos homens, como é trazido aqui. A própria hipocrisia religiosa, como Jesus trouxe através daquela fala dele, né? Dos que eram os religiosos da época. Os conflitos familiares, a desonestidade no trabalho, discriminação, preconceito, comportamento antissocial, grosseria em casa, e por aí vai. Tem gente que não faz na rua, mas quando chegar em casa, você vai ver. Pode ser com a mulher, com o filho, com quem for. Porque eu não posso que aconteça o escândalo, tem gente que nem se preocupa. Mas tem gente que prefere fazer dentro de casa, para que ninguém veja. Né? Quantas mulheres não aparecem por aí tendo que fazer sinais hoje nas câmeras porque estão sendo subjugadas? Né? O cara mantém ela caladinha para que ninguém saiba. Ou vice-versa, né? Outros tipos de assédios que acontecem aí. Tem ninguém vendo, aí por aí vai. São tantos. Então é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal. E as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. E não que haja para eles obrigação de praticá-lo. Isso aqui volta à questão que a gente se referiu um pouco atrás agora. Novamente, a necessidade do escândalo, reforçando sobre o momento evolutivo do nosso planeta, porque aqui ele já trouxe a questão da Terra, né? Jesus diz, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a Terra, né, são inclinados a fazerem o mal. Então, vamos fazer uma analogia aos seres humanos e algumas permissões e necessidades. Vamos lá. Quando uma pessoa deixa de ser tutelada, por exemplo, quando é que acontece isso? Quando ela chega à sua maioridade. Chegou aos 18 anos, ela ganha certa liberdade. É claro que isso vai depender da saúde mental, financeira e outras situações que fazem com que ele continue ali dependendo, né? Dependendo daquela situação. Então, ele vai ter uma necessidade de permanecer, né? Com as suas privações, vamos dizer assim, e alguma coisa até que aconteça ali a sua própria liberdade. Por isso ainda somos cativos e há determinadas situações a esse planeta e a própria necessidade ainda de reencarnar, porque nós ainda não somos livres. Estamos presos ainda, estamos libertos, estamos cativos a determinada situação. É como se nós não atingimos ainda a nossa maioridade espiritual para deixarmos de ser tutelados. Então, dentro desse nosso planeta, porque nós já vimos isso anteriormente também, nós passamos por esses capítulos que falam sobre as categorias de mundos habitados, e o nosso planeta é um planeta de expiações e de provas. Então, é um local realmente onde existem pessoas ainda, né, as árvores chamadas más, como disse Jesus. Então, é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, unem-se a si mesmos pelo contato com os seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para os outros. É assim que Deus faz emergir o bem e o mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Então, vamos esmiuçar um pouco mais essa questão desses vícios, né? Por que eles punem a si mesmos com seus próprios vícios, que são as primeiras vítimas, aquela coisa, quando você pega alguma coisa ruim para jogar no outro, no esterco, você é o primeiro que se suja. Então, quando você utiliza qualquer determinada coisa, os próprios vícios, para falar mal do outro, você é o primeiro que se contamina. Então, aqui um dos primeiros que a gente já viu várias vezes é o próprio orgulho, porque o orgulho ele é visto como uma das maiores chagas da humanidade, né?
E ele é como se fosse a partir dele que saem todas as raízes para todos os outros tipos de vícios, né? Ele leva a vaidade, a arrogância e a própria incapacidade de nós reconhecermos, né, os nossos próprios erros. E aí vem depois o egoísmo. O egoísmo é a tendência de você priorizar seus próprios interesses. É eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí depois pode ser que venha você ainda. Né? Porque é mais ou menos assim. A gente sempre está ali em primeiro lugar, eu quero ser atendido primeiro onde eu chego, porque isso, aquela coisa. Então, quer que meu filho lá na escola está lá no fundão, eu queria que ele estivesse lá na frente. Eu vou brigar com a professora depois, porque não botou meu filho bem na frente para sair nas fotos. Alguém não tem que sair atrás naquela ordem, não tem como ficar todo mundo na frente. Mas a gente vai lá discutir, brigar, porque eu quero que o meu esteja ali. Então, por aí vai, a vaidade, né, com essa, muitas vezes, preocupação excessiva com a nossa aparência, né, saindo da questão do cuidado com si próprio para a questão, né, do narcisismo, né, em excesso, o apego a coisas, a pessoas, ao prazer, porque é complexa essa situação de apego, né? Então, ele vem trazendo esses apegos materiais, sexuais, que pode levar a vício e a dependências. Pessoas dependentes de vídeos, né, de pornô, de situações, de coisas que muitas vezes não são colocadas, são ditas, que trazem esses vícios, que trazem ali o quê? Não a felicidade, mas um prazer momentâneo, que passa e não fica nada, porque não é felicidade, né? Na verdade, fica uma dependência, causando problemas depois, na saúde, nos próprios relacionamentos, dificuldade de você controlar depois os impulsos, entre outras coisas. Então, dentre tantos outros também, nós vamos encontrar a própria raiva, a inveja, o ciúme, a intolerância, a maledicência, chegando até a dependência química, que aí chega nos vícios que a gente conhece, que a gente entende quando fala de vício, né? Que são os lícitos e os ilícitos, né? Desde a bebida alcoólica até os vícios mais pesados que a gente encontra aí de todo, né? Bebidas, drogas, maconha, cocaína e por aí vai. São tantos que a gente perde até a conta hoje. Então, depois de dizer tudo isso, dessa questão dos escândalos e tudo, eu achei interessante a gente trazer algumas reflexões também de como se libertar desse ciclo e das necessidades do escândalo. Porque Jesus não disse que há necessidade do escândalo? O que a gente faz para se livrar dessas necessidades, desse ciclo que vem acontecendo? Então, é basicamente uma receita que se repete. É a solução para praticamente tudo, não somente para os escândalos. Quase sempre, quando a gente vai trazendo qual é os problemas e qual a solução, quase sempre são as mesmas coisas. E a gente começa com o autoconhecimento e a reforma íntima. Quem é espírita, eu acho que nunca ouviu falar em reforma íntima, né? Porque quase sempre é colocado essa questão do autoconhecimento. Então, é a primeira etapa para que a gente possa superar os escândalos e vícios, é o autoconhecimento. O indivíduo deve refletir sobre suas atitudes, reconhecer suas falhas e trabalhar para modificar comportamentos prejudiciais. A reforma íntima é essencial para transformar as imperfeições e desenvolver virtudes. Como eu falei para vocês, a gente não está subindo escada rolante. Degrau a degrau. Precisa ser trabalhado todos os momentos, porque somos acometidos, nos encontrando com imperfeições nossas, quando a gente passa a olhar para a gente mesmo. Então, a primeira etapa é essa. É o primeiro passo. Refletir sobre as suas atitudes. É o que diz na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é a maneira mais eficaz de você evoluir nesse mundo e tal? Aí Santo Agostinho responde, um velho sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo. Né? É exatamente isso, o autoconhecimento. E ele pede para que a gente, no final de cada dia, faça uma reflexão se tudo aquilo que eu fiz com os outros eu gostaria que fosse feito para mim. Simples assim, e ao mesmo tempo muito difícil de ser feito, né? Então é isso. O que mais a gente pode fazer? A prática da caridade e do amor ao próximo.
Mas essa caridade de passar ali, puxar 5 centavos, R$ 1 e dar para a pessoa que está pedindo esmola, será que isso é caridade? A caridade no sentido do amor ao próximo e altruísmo é fundamental para superar comportamentos prejudiciais. Então, eles são muito, muito, muito mais profundos do que isso. Tá? Aqui, daria para a gente, só aqui, daria para a gente fazer, já deve ter sido feito tantos e tantos seminários, com vários palestrantes falando somente sobre isso aqui, que é a caridade, que é aquela siglazinha que a gente costuma trazer, que é o BIP, que é a benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Aqui já se resumiu praticamente todo o ensinamento. Aqui. Né? Claro que tem que ser trabalhado, estudado, verificado tudo isso aqui e praticado principalmente. Como é que a gente faz para continuar se libertando? Desenvolvimento das nossas virtudes. Cultivar virtudes opostas aos vícios é um passo crucial. Por exemplo, substituir o orgulho pela humildade, a vaidade pela simplicidade e o egoísmo pela generosidade. Aqui estão as maiores chagas da humanidade. Se a gente conseguir fazer essa transformação, tudo muda. Mas, repetindo, é um processo. Fala cultivar virtudes. Cultivar, se a gente for prestar atenção, remete a uma plantação. Quando você planta determinadas sementes, tem coisas que vão nascer logo, com poucos meses, mas tem algumas que vão levar anos e anos para você colher o primeiro fruto. Às vezes, somente a outra geração que vai poder comer daquele fruto que você plantou. Então, aqui a gente traz até para a questão de eras. A gente tem que começar a trabalhar, cultivar essas virtudes da humildade, da simplicidade, da generosidade, agora. E cultivando é cuidando, é podando, é aguando, olhando todos os dias, né? Como o tio estava falando aqui que aguou lá 2 vezes, a mãe dizendo que tinha que ser só uma. Tá água bom já. Mas nesse caso aqui tem que cuidar um monte de vezes por dia, né? Aguar as plantas lá, né? Para a bichinha não morrer. Então esse cultivo na gente, ele tem que ser assim, tem que ser aguando todo dia, né? Essa questão da humildade. É igual antigamente um bip, né? Toda hora tem que tocar o bip. Era o bipzinho, né? Para poder... Demolece, Uhum. O bip, né? Mais coisas, é o BIP. Educação moral e espiritual. O aprendizado e a educação sobre os princípios morais e espirituais são importantes para o crescimento pessoal. Estudar e compreender os ensinamentos espíritas, como os contidos do Evangelho segundo o Espiritismo, dentre tantas outras obras da seara cristã. Aqui a gente está puxando, é claro, a sardinha para o nosso lado, mas todo e qualquer tipo de ensinamento que traga uma moral cristã, os ensinamentos do Cristo, que faça a gente colocar em prática, é bem-vinda. Então, essa educação moral e espiritual, a gente traz para cá, porque aqui a gente consegue enxergar, talvez, ter essa visão mais ampla, né, uma fé mais raciocinada, mais robusta, que nos ajuda no dia a dia. E o que mais? Cultivo da paciência e da tolerância. Nossa, tão engraçado, agora eu me lembrei do nada aqui, vídeos de pessoas que estão ali procurando, né, ensinar a paciência, e ela perde a paciência e acaba expulsando todo mundo. Né? Tá ensinando ali sobre a paciência, com aquela coisa toda, mas a pessoa mesmo perde. Então, faz parte, né? Não tem ninguém aqui, então a gente precisa exercitar também isso, né? Ninguém é santo não, né, Teresa? Aprender a ser paciente e tolerante com os outros. Nossa, e no trânsito, então, que a gente anda, né? Toda hora tem alguém fechando, entrando na frente, quem mora nas cidades grandes, principalmente, aqui também acontece muito isso. Então, mesmo diante de comportamentos desafiadores, contribui para um ambiente mais harmonioso e reduz a propagação dos escândalos. A tolerância ajuda a aceitar as diferenças e a lidar com as situações difíceis de maneira construtiva. É aqui onde Jesus fala para mostrar a outra face. Se a pessoa bater de um lado, aí você acha que é botar a cara para a pessoa bater do outro. Não é isso. É você mostrar o outro lado, o lado da serenidade, da paciência. Pode prestar atenção, se vier uma pessoa para cima de você, né, irada, irritada, gritando, brigando, ela está esperando que você responda para continuar. Se você não responder, segurar,
a pessoa perde a compostura. Ela não sabe nem o que faça. É claro que muitas vezes você tem que ser muito engolir, né? Sereno e tal. Ou às vezes, se você já atingiu um patamar, você consegue. E a pessoa fica sem saber o que fazer. Porque ela está esperando um revide. Está esperando uma briga. Você não, está certo, eu estou errado. Isso aconteceu exatamente. Um período eu trabalhei em Fortaleza, no restaurante, eu era supervisor, e os funcionários, eles chegavam para mim e diziam, Cláudio, o que tu faz? Que as pessoas ficam tudo calmas na tua frente quando tu chega. Porque elas ficam para a gente brigando, acabando, querendo destruir, que vai denunciar e tudo. Eu falei, eu chego para elas e digo que elas estão certas. No primeiro momento. Porque depois eu vou mostrar que elas não estão. Mas no primeiro momento eu digo, você está certo. Desarma. Certa na certeza dela, né? Na certeza dela ela está certa. Mas aí a gente vai, ela desarma, e aí a gente vai conversar. Né? Vai mostrar que, na verdade, não é tão certo assim. Né? Nem sempre o cliente tem razão. Né? Tem vezes que a gente precisa dar um jeitinho de, com paciência, e alcançando também e a tolerância. E aqui, a busca pelo equilíbrio e harmonização também. Buscar o equilíbrio entre as necessidades materiais e espirituais, assim como entre os próprios desejos e responsabilidades, ajuda a evitar comportamentos desequilibrados, prejudiciais. A harmonização interna é crucial para a estabilidade emocional e moral. Como é que a gente busca essa harmonização? Para finalizar, tem a prática da reflexão e da meditação. A prática da reflexão e da meditação ajuda a desenvolver a consciência espiritual e a compreensão das próprias ações. Essas práticas favorecem a introspecção, ou seja, viajar para dentro de si mesmo, e a conexão com valores mais elevados. Né? Você consegue tirar um tempo por dia ali para sentar, se concentrar, fazer, vai melhorar muita coisa na vida da gente, não tenha dúvida disso, alcançar os outros objetivos. E aí, voltando para o item 15, se assim disse A, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privando de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvessem mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos? Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Olha só que o jogo de palavras é a reflexão que eles trouxeram para a gente. Então, agora aqui nós vamos precisar expandir o nosso conhecimento, a nossa visão do todo, saindo do micro para o macro. Vamos continuar, olha só. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, tal será o da Terra quando tiver progredido suficientemente. Lembra que a Terra é um planeta de uma prisão, um hospital, tal, essa coisa toda? Ela está deixando de ser. Porque quando a gente colocou lá as 5 categorias de mundos habitados, que são os planetas primitivos, que a Terra já foi, os de expiações e provas, o de regeneração, que a gente está passando a ser os felizes e os angelicais, são exatamente esses planetas que guardam já essa separação, como diz aqui, onde o mal foi excluído. E aí você vai para a Bíblia. A separação dos bodes das ovelhas, a separação do joio e do trigo. Como é que isso é feito? Isso é lá no céu? É aqui mesmo, quando a gente encarna no planeta. Então, quando o nosso planeta estiver melhorado, o bem vai prevalecer sobre o mal. E como é que faz isso? Lembra da encarnação e da reencarnação? Aquelas pessoas que vão desencarnando, isso já está acontecendo. Nós estamos vivenciando agora, provavelmente, a nossa última encarnação, possivelmente, nesse processo de separação dos bodes das ovelhas, e aqueles que não estiverem de acordo serão exilados para planetas mais atrasados, somente isso, e vão ajudar lá no progresso. E quem merecer ficar aqui, vai ficar num planeta melhor, nessa separação. É como se você pegasse uma sala de aula, pegasse só os alunos bons, que não atrapalham o professor, e botasse todos eles numa sala. Pronto. Está todo mundo aqui tranquilo, ninguém atrapalha, não tem conversa paralela, um ajuda o outro, todo mundo evolui e se desenvolve.
é esse tipo de planeta que a gente está se transformando agora, para se tornar melhor. Mas é necessário que nós estejamos qualificados para permanecer aqui. Senão, não tem problema, nós já fomos exilados uma vez e vai de novo, ajuda o outro planeta a desenvolver e depois volta, até que a gente aprenda. Até que a dor tenha sido suficiente. Né? Cansou de doer, a gente começa a mudar o comportamento e buscar as coisas que realmente nos ligam ao alto. Então, aqui é o item 16, eu não vou ler o item todo, porque o tempo já está acabando, eu queria só concluir com essa fala bem aqui, no item 17. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai. Figura enérgica, que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa do escândalo, isto é, de mal, estipar do seu coração todo sentimento impuro, de toda fonte viciosa. Quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma má ação. Estar privando da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos, como nós vimos nas histórias anteriores. Mas isso aqui é para trazer para essa fala final. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Quer dizer o quê? Não leve ao pé da letra. Sempre procure ver com o olhar do Espírito. Então, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas dá o Espiritismo. Por que o Espírito foi codificado? É porque tudo aquilo que foram deixados como códigos, como parábolas, como coisas que muitas vezes não se tinha entendimento, é isso que o Espiritismo faz. Ele clareia, ele dá luz, ele bota placas na estrada do caminho, dessa estrada que nos leva ao reino de Deus, que existe dentro de nós. Somente isso. Então, pessoal, a fala de hoje era essa, tá? Vocês aguardem um pouquinho aí, que agora vai encerrar aqui a gravação.